A Rota do Turismo traz para você um programa especial que a EPTV promoveu, A Virada do Clima. E veja essa belíssima reportagem que a equipe produziu. Parabéns ao jornalista Dirceu Martins, que conduziu toda essa programação. Clima é o que a gente respira. Uma coisa que é de graça, que Deus dá pra gente, você não ter ele, né? O ar. O ar. A dona Edicleia mora num lugar super arejado, com árvores e jardim. Mas em 2024, faltou ar. E não foi só para ela. Mesmo quem nunca sofreu, passou a sofrer. Nós tivemos alterações climáticas, condições que favoreceram um clima seco, uma quantidade de material particulado no ar maior, isso, propagação de doenças respiratórias, e o aparecimento, o recrudescimento de doenças já pré-existentes, tanto pulmonares quanto cardiovasculares. A emergência foi nacional. Em São Paulo, calamidade pública. Em agosto e setembro, o estado passou 40 dias sufocado pela fumaça. Destes, 20 dias atingiram níveis insuportáveis. O pior ar do mundo deixou a dona Edicleia tão assustada que, desde aquele tempo, ela vive de olho na janela. Medo. Medo de passar mal, de ver aquela situação, sabe, assim, e passar mal. Olha para ver como que tá o ar. Para ver como que tá. Se o tempo tá meio fumaçado, já apavora. No ano passado, o Brasil mudou o nome do Ministério para Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A nossa equipe de Brasília conversou com a secretária da pasta. Ela diz que nunca o governo esteve tão preocupado com o assunto. O planeta está doente, tá com febre, está com uma temperatura muito grande e para a gente tirar essa febre do planeta, a gente tem que parar de carbonizar, tem que parar de poluir. A gente sabe quais são as tecnologias, a gente sabe onde é que está o problema. O grande problema é a mudança cultural e econômica, porque isso demora muito mais do que a necessidade do planeta, que está esquentando muito mais rapidamente que até a ciência já pensou. Tem que tratar a febre e com urgência. Onde tem fumaça, tem rolo. Que cigarro faz mal, todo mundo sabe. Os médicos dizem que nesses 40 dias, todos nós fomos fumantes. A gente fuma 4 cigarros por dia, 11 cigarros por dia. Tem cidade que a gente fuma 24 cigarros por dia só morando lá. Então, mas a coisa foi muito mais aguda, foi bem pior do que só o cigarro. As pessoas não têm noção porque parece uma coisa transitória. Mas já tem vários artigos, tem várias pesquisas científicas demonstrando que essas partículas na atmosfera têm um potencial cancerígeno. Então, ao longo do tempo, a gente pode estar desenvolvendo um câncer de pulmão, por exemplo. Será que uma das dificuldades para se compreender o perigo seja que monóxido de carbono, oxigênio são gases invisíveis e isso parece que diminui o tamanho do problema? Se a gente pudesse enxergar, não é? Para isso existe a ciência. A tecnologia mediu e demonstrou que em 2024 nós passamos muitos dias respirando um ar carregado de fuligem, poeira e gases tóxicos, que se a gente pudesse ver, seriam mais ou menos como esses pontinhos amarelos. É lógico que essa árvore é maravilhosa, né? Mas, na verdade, a diferença entre uma situação e outra está nas nossas mãos. Se a gente quer um céu cheio de fumaça, um horizonte assim, ó, azul, com flores e folhas, ajudando a nossa respiração. Vamos cuidar do meio ambiente para termos um turismo sustentável. Se você quiser uma definição de mudança climática, A professora do Departamento de Química da USP analisou os dados e fez as contas. O resultado é assustador. A ilustração mostra 2 recipientes de 1 metro cúbico de ar cada um. No primeiro, uma situação normal, com 100 partículas suspensas. No outro, o ar nos dias de incêndios prolongados. Todos nós inalamos, em vez de 100,
35.000 partículas por metro cúbico de ar, 6 vezes acima do que a ONU aponta como tolerável. E isso só de poeira e fuligem. Quando você tem uma árvore queimando, você está produzindo um monte de partículas, assim, milhares, milhões de partículas por metro cúbico. Nós estamos respirando partículas, que é esse material fininho que fica suspenso na atmosfera, e muitos gases. Gases, sabe esses gases que quando você não pode ligar o carro com uma garagem fechada, porque é muito tóxico? Nós ficamos respirando com a garagem fechada, quase que 20 dias. Essa mucosa aqui, por exemplo, que precisa perder... Mas por que é pior do que parece? O Dr. Luiz Renato explica que o nosso sistema respiratório tem 2 funções principais: levar o oxigênio para o sangue e filtrar o ar para que ele não chegue sujo aos pulmões. O ar ele entra por aqui, ele vai passar aqui por dentro do nariz, aí ele vai passar aqui na região que a gente chama da faringe, depois da laringe e vai descer pela traqueia. E aí ele vai entrar dentro do pulmão. Então, a defesa nossa defesa, ela já começa aqui, entendeu? Né? O que essa região tem que fazer? Ela tem que umedecer o ar e ela tem que filtrar o ar. Então, se o ar está muito seco e o ar está muito poluído, o que vai acontecer? A capacidade dessa mucosa ali de umedecer e de filtrar o ar, ela é limitada. Vai acontecer o quê? De passar ar seco e principalmente ar com grande quantidade de material particulado e poluído. Tudo que a gente queria evitar. Exato, tudo que a gente queria evitar acontece. A sujeira causa a inflamação dos brônquios, que são os tubos que levam o ar aos pulmões. O pneumologista mostra um limpo, saudável e outro afetado pela fumaça. O ar, ele passa por aqui, entendeu? Tá? E aí o que acontece? Quando o ar está muito poluído, o que vai acontecer? Essa parede aqui, ela tem uma quantidade de glândulas, né, que produzem uma secreção natural, que é a nossa mucosa. Se o ar está muito poluído, o que vai acontecer? Ele vai inflamar essa parede, entendeu? E quando ele inflama essa parede começa a produzir uma secreção, um muco, em quantidade maior do que o normal, e o brônquio vai obstruindo, ele vai ficando assim, ó. Ele vai ficando nessa condição, ele vai obstruindo por dentro. Pessoas que já têm doença, por exemplo, do brônquio, o que são as doenças do brônquio? Bronquite, né? A asma, a bronquite tabágica, o enfisema pulmonar, são tudo doenças do brônquio. E aí o que vai acontecer? Então você imagina um brônquio já doente, submetido a um ar de extrema qualidade ruim, com um material particulado, um ar mais seco. O que vai acontecer? Vai inflamar, ele vai produzir secreção e aí a pessoa vai piorar o sintoma respiratório. Os riscos são para todos mesmo, inclusive quem não nasceu ainda. A gente tem mania de enxergar só o agora, mas as mulheres grávidas, as crianças pequenas que foram expostas a isso podem desenvolver doenças pulmonares e outras doenças cardiovasculares na vida adulta. Até quem ainda não nasceu. Até quem ainda não nasceu. A mãe que inalou isso, né, ela pode ter um filho que vai ter asma e até netos que possam ter asma também. Problema complexo, mas no fundo de solução simples. Sabe o que precisa fazer? Só parar de queimar. Continue acompanhando a reportagem especial da EPTV Ribeirão falando sobre a virada do clima. Planeta conhecido para se viver, a Terra sempre arrastou uma asa pela vida. Mas ultimamente, não está pintando um clima para isso. A mudança foi rápida. De expressão duvidosa, o aquecimento global virou sofrimento. Notícia ruim. 217 mortes em Valência. Em Barcelona, as enchentes ofuscaram o futebol. Lá na capital da Catalunha ou aqui no Distrito Federal, pessoas arrastadas pela enxurrada. Os 7 mares estão subindo 3 milímetros por ano, 3 centímetros por década. Nos 4 cantos do mundo, sentimos a água batendo no queixo.
Nos Estados Unidos, cenas de filme, sem final feliz. O sopro está derrubando a casinha de palha, a de madeira e até a de tijolo. Na esquina aqui de casa, quem com fogo fere, com ele está sendo ferido. Assustador, olha isso, olha o barulho. O que é isso? Em 2024, perdemos para o contra-ataque? Nós temos uma série de evidências mostrando que... O físico do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Federal do Rio de Janeiro diz que é triste, mas não deveria ser surpresa. Nós que não demos ouvidos. Os estudos que estão sendo publicados hoje, seja na questão dos incêndios florestais, secas, ondas de calor, eles estão mostrando aquilo que a ciência já alerta há pelo menos 3 décadas. Em 2024 tem tudo para ser, né, o primeiro ano que nós ultrapassamos esse limite de 1,5 graus, que é apontado pela ciência como um limite seguro do ponto de vista dos eventos climáticos extremos. Então, como consequência das mudanças climáticas, que são resultado da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, nós estamos aí vendo a cada ano um aumento de temperatura. Mas então é isso? Está tudo perdido? Esta pesquisadora diz que não. Hannah Ritchie é cientista de dados da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e causou polêmica ao afirmar que já estamos avançando, só que não tão rapidamente quanto deveríamos. When we step back to look at the data, we see that we are making progress on climate change, just not fast enough. E que os nossos avós foram responsáveis por mais emissões de carbono do que nós somos hoje. My carbon footprint is much less than my grandparents. I'm breathing the cleanest air in generations. No livro Não é o Fim do Mundo, ela faz questão de provar que não é negacionista, reconhece as mudanças climáticas e trabalha exatamente com números produzidos por elas. O alerta é que não podemos deixar o desânimo nos paralisar, porque isso é tudo o que quem mais polui quer da gente, a apatia. Em vez disso, devemos agir. E, nesse sentido, o professor da Federal do Rio concorda com ela. Existe uma necessidade de ações como isso que nós estamos fazendo, de uma interação entre os cientistas e a mídia para fazer com que essas informações cheguem até a população. As pessoas cada vez mais discutem a questão das mudanças climáticas, não tem como não discutir porque isso faz parte do nosso cotidiano, está afetando as pessoas. Então eu vejo isso como um avanço, mas isso tem que se reverter em ações. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas vivem em territórios que são afetados pela questão das mudanças climáticas, por eventos extremos, e isso muitas vezes não se reverte no voto dessas pessoas. Elas acabam escolhendo, né, políticos e parlamentares que não estão alinhados com a questão da mitigação desses efeitos. Às vezes o verde da esperança cresce bem perto da gente. Aquela velha história de negar as mudanças climáticas ficou para trás. Ela já não cola pelo simples fato de que todos nós estamos sentindo na pele os efeitos. Por outro lado, essa nova forma otimista de olhar para o mundo não tem nada de ingenuidade. Pelo contrário, é focar no que está dando certo para fazer mais pelo meio ambiente. E não é só conversa. Está ouvindo esse barulho? Hoje, na agricultura, a tecnologia está voando. O drone que borrifa as ruas de café faz o controle de pragas, mas sem agrotóxicos. A Ana Carolina, dona da fazenda, aprendeu com o avô que é preciso combater as lagartas do bicho mineiro, que provocam manchas na folha e derrubam até 80% da produção. Mas, diferentemente dele, em vez de veneno, ela usa ovos de um inseto chamado crisopídeo, um predador natural das larvas. O que você acha que o seu pai e o seu avô pensam dessa história? No começo iam ficar bem desconfiados, mas depois eles iam gostar muito. Por quê? Porque hoje a gente tem aqui produtividade e a gente tem um ecossistema equilibrado. Carolina começou com 5 hectares, hoje já tem 17, em 2025 agrega mais 8 para fazer metade da produção controlada sem agrotóxicos. O plano é 100%. O negócio tem que ser viável, né, economicamente, então essa produtividade que eu tenho hoje aqui, se a gente for observar, tem muita lavoura que não está com essa
com esse bom potencial produtivo. E aqui a gente está conseguindo, a gente está bem feliz e a gente pretende aí seguir. E o nosso objetivo aqui principal é uma migração do manejo químico para um manejo somente biológico, somente sustentável, até se tornar um produtor de café orgânico. O que você acha que está mudando na cabeça do agricultor? Eu acho que a cabeça do agricultor começa a mudar porque ele começa a ter acesso à informação de qualidade. O que faltava, eu sou agrônomo, quando eu estudei praticamente não se falava nada no curso, a gente tinha um parágrafo falando sobre manejo alternativo de doenças, por exemplo, e não deveria ser um manejo alternativo. O químico deveria ser o alternativo quando você perde um controle e não o biológico ser o alternativo. E é nesse modelo que a gente tenta trabalhar. Eu acho que o químico vai sempre ser uma boa ferramenta quando você tiver alguma desordem, né? Estourou uma praga, estourou alguma doença, você entra com manejo químico. O restante você faz tudo com biológico. Os ovos deste e de outros controladores biológicos são produzidos em São Joaquim da Barra. O laboratório, inaugurado em 2022, já fornece para 1.500 clientes. A lagarta do milho, a broca da cana e outras pragas são combatidas por fungos ou insetos, que são testados sob encomenda nas estufas. Hoje tem 3 estados já com esses campos instalados para suprir uma demanda de diminuição de resíduos nessas áreas. Resíduos que você fala, o que é? Resíduos químicos. Então a gente coloca o máximo possível de soluções biológicas nessas áreas para que ocorra o controle de pragas, o controle de doenças, o controle de nematóides e que entregue uma produtividade e também essa redução de produtos químicos nessas áreas. A gente busca equilibrar o meio ambiente, retornando esses micro-organismos que foram isolados, multiplicados, e depois de fazer todos os testes, a gente volta esses organismos para a natureza. E aumenta a longevidade da fazenda e do negócio. Em que medida as mudanças climáticas acabam direcionando as pesquisas? Se nós temos muita chuva, a tendência é que ocorra muitas doenças. E se a gente tem um período de muita seca, que é o que a gente tem observado, tem um estresse, causa um estresse sobre a planta, então pode ter uma perda de produtividade e tem uma elevada população de pragas. Mas que vantagem Maria leva? Para Ana Carolina, o novo olhar mudou o jeito de fazer agricultura. Investindo em natureza, ela ganha dinheiro e aumenta a longevidade. Agora eu só penso em evoluir, aplicar outras práticas também sustentáveis. A gente está com esses projetos aí da questão das abelhas. Tem um projeto de captação de água da chuva também nas granjas, que está em andamento. Não tem volta. Não tem volta. Quando se trata do planeta Terra, poucas frases definem tão bem a nossa condição como estamos no mesmo barco. Os nossos pulmões sentem que o clima tem algo de regional. Mas os satélites mostram que o alívio não chega sem passar de um continente para o outro, porque os problemas passam. Pesquisadores do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Federal do Rio de Janeiro se ocuparam com uma pergunta intrigante. Por que, quando a Amazônia e a Bolívia queimam, aumenta o número de mortes na cidade de São Paulo? A resposta está no ar, ou melhor, nos chamados rios voadores. São cursos de água que viajam pela atmosfera. Para nós, o mais importante é o que vem pela linha do Equador, colhe umidade da Amazônia e, ao se chocar com a Cordilheira dos Andes, desvia para o sul, traz nuvens e chuva para o centro-oeste, o Pantanal, sul e sudeste do Brasil. Irriga, pelo céu, a maior parte da área de produção agropecuária brasileira. Sem esse fenômeno, essas regiões onde nós estamos virariam algo parecido com um deserto. Mas o que isso tem a ver com a maior cidade do país? É que na estiagem de 2024, em vez de umidade, era fumaça o que essa corrente tinha para trazer. Então, quando a gente tem fenômenos como, por exemplo, as secas que têm acontecido nos últimos anos na bacia amazônica, esse transporte de umidade acaba não ocorrendo.
Somado a isso, a gente tem a questão dos incêndios florestais. Então, esse corredor de umidade, né, esses rios voadores, acabam se transformando em corredores de fumaça, que é o que é transportado por essas massas de ar. Mas será que está tudo tão conectado assim mesmo? Muito mais do que a gente vê. As árvores, por exemplo, grandes assim, dependem de criaturas menores, minúsculas como os insetos, porque eles agem no segredo da vida, a reprodução. Animais e plantas, eles vivem numa relação muito próxima, que a gente chama de uma relação de dependência mútua. Então, se você afeta com a temperatura, né, umidade, as plantas de uma forma geral, esses insetos eles vão ser afetados também, né? E se os insetos, por acaso, eles desaparecem, né, como é uma ameaça real, as plantas com certeza elas vão sofrer, vão ter um efeito bastante danoso na sua biologia. No Laboratório de Experimentos Ambientais da USP, os pesquisadores estão estudando quais os efeitos que o aumento de 1,5 grau no nosso ambiente pode ter sobre as abelhas. Eles trabalham com colmeias em ambiente controlado de temperatura e umidade. As mais estudadas são as abelhas mandaguari e jataí, nativas do Brasil, que não têm ferrão. A pesquisa está só começando, mas os cientistas já sabem que esse planeta mais quente tem influência na reprodução e no desenvolvimento das abelhas. Isso é importante porque pode determinar a quantidade delas disponível na natureza. O estudo considera a maravilha que vem acontecendo naturalmente há milhões de anos e um milagre que precisa se repetir hoje, como esse aqui, ó, bem na frente dos nossos olhos. Repare na célula hexagonal de 6 lados, 2 anteninhas se mexendo. Acompanhamos o nascimento de uma abelha, ou como os cientistas dizem, uma delas emergindo do favo. As antenas já quebraram o filme de cerumen, um material de cera e resina vegetal que mantinha a célula fechada. Aos poucos aparece a cabeça, as 2 pernas da frente, até que o corpo sai e completa o advento. O mundo acaba de ganhar a mais nova operária da colmeia. Na verdade, esta já é uma abelha adulta. O que vemos é o fim de um processo encantador que envolve a comunidade inteira. Começa com a garantia de comida. Na célula hexagonal, as operárias depositam o alimento, pólen, néctar e saliva. Estranho, pois é isso que dá o gosto ao mel. Quando a célula já está quase cheia, a rainha chega, senta na borda e deposita o ovo. A larva começa a se alimentar do mel que as operárias depositaram e cresce até a fase de pupa, quando já aparecem a cabeça, o tórax e o abdômen. Depois de 40 dias, a nova abelha está pronta e nasce, quer dizer, emerge do favo. Os pesquisadores estão especialmente preocupados com os efeitos sobre esse período do desenvolvimento no favo. Quando esses organismos são submetidos a alterações de temperatura, a gente pode ter alguns tipos de deformidade a nível estrutural, a nível da formação do corpo desses indivíduos. Deformidade nas asas, deformidade em algumas regiões importantes do corpo que incapacitariam que esses indivíduos estivessem disponíveis no ambiente futuramente. Mas afinal, quem liga para uma abelhinha assim? O professor Fábio Nascimento explica que sem os insetos não existe vida como a gente conhece hoje. Não é exagero. A gente já sabe, né, os estudos mostram que grande parte dos vegetais, né, dos alimentos que nós consumimos, eles são polinizados pelas abelhas, né? Então, se a gente hoje em dia, se a gente perde as espécies de abelhas, né, se elas desaparecem da terra, a população humana provavelmente vai sofrer, né, com a perda dessas culturas de alimentos importantes. Mas então, ainda dá tempo? É bom acordar cedo, como o seu Idebaldo e a Lívia. 6
botina, uma camisa caipira bem abotoada, assim como o rosto e a decisão dos dois, que são pai e filha. O trabalho com a enxada não é no sítio nem na lavoura. Não é para comer nem para ganhar dinheiro. O seu Idebaldo e a Lívia cuidam de uma floresta no meio da cidade, perto do condomínio onde eles moram. Eles se cansaram de ver a mata se consumir em chamas. Todos os anos a mata acabava pegando fogo e chegava muito perto das casas, do condomínio, a gente sofria com fuligem, acontecia de algumas árvores, né, maiores que já sofreram com fogo mais de uma vez, acabar caindo ali dentro do condomínio. Então, uma vizinha minha, né, a Mariana, que ela não mora mais no Brasil, ela foi atrás de uma engenheira ambiental para a gente conseguir uma autorização da prefeitura para poder cuidar dessa área. E aí eu e meu pai assumimos a coordenação, mas isso aí desde final de 2019 a gente conseguiu autorização, começo de 2020 a gente já começou a cuidar da área. Depois que adotaram a área, a paisagem mudou e o sentimento de conexão deles também. A gente, quando não vem, tem alguma coisa fazendo falta, né? E é gostoso a gente vir aqui e ver que o nosso trabalho está surtindo resultado. A gente planta as mudinhas, daqui a pouco a gente vê que elas estão crescendo, estão virando árvores de verdade. Então a gente tem que cuidar da natureza, acho que todo mundo tem que fazer isso, de uma forma ou de outra, que seja cuidando da mata, que seja cuidando da árvore de frente à sua casa, que todo mundo pode contribuir como se fosse uma formiguinha dentro do formigueiro. Cada um tem que fazer a sua parte e a gente está fazendo a nossa parte. Ainda é possível um final feliz? Na emergência climática, a árvore como remédio virou receita médica. A cidade que tem maior quantidade de área verde tem mais umidade, menor temperatura. A gente sabe que quando tiver mais umidade, a gente tem menos propagação de vírus, de bactérias no ar e a gente tem uma umidade mais controlada daquele ambiente, que não permita que a tua via aérea, teu parênquima resseque, inflame por conta disso, a gente vai ter menos doenças e vai ter mais segurança em relação a isso. Ninguém vive sem ele, o ar. Entre secas e trovoadas, os novos tempos colocaram a agricultura no foco das atenções, mas também numa encruzilhada. Por um lado, tendência de crescimento. Segundo as Nações Unidas, a produção agrícola tem que crescer 60% nos próximos 25 anos para dar conta de alimentar todo mundo. Por outro, essa indústria a céu aberto é a que mais sofre e deve continuar sofrendo com as mudanças climáticas. Dados e notícias já apontam que, como ela é feita hoje, a agricultura não tem vida longa. É impossível a gente falar de agronegócio sem falar de clima, né? Então a gente tem dois grandes desafios para os próximos anos. Mudança climática, obviamente, e também a segurança alimentar. Então é impossível a gente falar desses dois grandes desafios sem falar de agro, né? E hoje a gente está falando de mais de quase 30% do PIB, né? E o clima influencia diretamente a produção. Mas tem saída? Claro que tem. Uma delas é a chamada agricultura regenerativa, que em vez de gastar, recupera o lugar onde é feita. Na prática, compostagem, controle biológico de pragas, proteção das nascentes, uso de energia renovável. Mas isso requer mudança de atitude e quem paga? O Henrique vive procurando. De um lado temos empreendedores, empresas querendo captar recurso para crescer o seu negócio que está iniciando por agora. E de outro lado nós temos investidores querendo investir em negócios com alto potencial de crescimento, não sabem como e também precisa fazer uma diligência antes de investir, né? É aí que entra o nosso papel de fazer uma curadoria e unir a ponta de quem quer captar com quem quer investir. Resultado, essa história de ecologia entrou na conta bancária e engordou o saldo de quem planta de forma mais sustentável.
A empresa já captou 32 milhões de reais de 400 investidores que já financiam 8 projetos de agricultura e de clima em lavouras de café, cana, soja e milho. Um dos projetos de 2025 é para o plantio de árvores. Recentemente nós captamos 1.100.000 para uma startup de clima, que empresas voluntariamente fazem um plantio de árvores em sistemas agroflorestais, ou seja, isso é o que a gente chama de mercado voluntário de carbono, né? Então eu estou pagando uma empresa para intermediar o plantio com um pequeno agricultor e mapeando esse plantio, vendo se realmente está acontecendo. Mas por que a árvore alivia o clima? Isso tem a ver com o ciclo do carbono, que sempre girou na natureza, mas que agora está, digamos, turbinado. Funciona assim. Tudo que a gente faz e produz mexe com a quantidade de gás carbônico na natureza. Indústria, chaminé, carro, agricultura, pecuária. Isso todo mundo já ouviu. É a famosa emissão de CO2, que ajuda a reter o calor na atmosfera. Por conta da ação humana, isso aumentou demais e vem acelerando o aquecimento global, que, entre outros desequilíbrios, causa ainda a bendita mudança climática. Não tão bendita assim. Resumo, o que a gente faz esquenta o planeta. Só que algumas atividades esquentam mais que as outras, como queimar combustível fóssil. Por isso, do outro lado, ações que resgatam o CO2 da atmosfera, como plantar árvores, ou que reduzem a emissão de gases, como usar energia limpa, solar, do vento e até etanol, ajudam a limpar a atmosfera. Isto é o que se chama de descarbonizar. É uma grande oportunidade que o Brasil tem de também poder vender, por exemplo, créditos de carbono, de restauração florestal, porque a gente tem um país muito grande, com um potencial grande para reflorestamento, que a gente possa também se beneficiar economicamente. Podemos produzir os nossos produtos que têm uma baixa pegada de energia, de gás de efeito estufa na nossa matriz elétrica. Podemos também produzir produtos com uma baixa pegada de carbono e vender esses produtos com esse diferencial. Aos poucos, o mundo começa a premiar quem descarboniza. Isso é o que se chama mercado de carbono. A empresa do Lucas ajuda quem quer faturar com ele. Descarbonizar é trazer a consciência para as suas emissões e neutralizá-las, a ponto de você conseguir chegar no 0 a 0 dentro daquilo que você impactou de negativo dentro do meio ambiente. Trocando em miúdos, o mercado de carbono exige que a produção não passe o carro à frente da sustentabilidade. O jogo é o mesmo, a recompensa é que mudou. Um produtor, por exemplo, que para produzir 1 litro de leite gaste menos energia e óleo diesel, vai ganhar uma marquinha positiva. A diferença é que agora ele não ganha só pontos, ganha dinheiro. Inclusive, o Lucas explica que não é loteria. É um projeto que precisa ser feito com muita responsabilidade ambiental e a gente precisa provar que esse impacto ambiental ele existiu. Que ele de fato está cumprindo com as metodologias tanto de remoção quanto de estoque de carbono. Tem gente que não sabe disso ainda? Tem, muita gente que não sabe disso ainda, infelizmente. E quem já descobriu? Está lucrando. Está lucrando e está crescendo, porque as oportunidades de lucrar com o mercado de carbono, elas são diversas. Quem paga? Os compradores, principalmente compradores europeus. Devido ao Acordo Verde, se permaneceu muito estruturado dentro da Europa, até mesmo dentro dos Estados Unidos. Zera ele. Mas tem exemplo concreto, quer dizer, verde? Tem sim. Vamos para Altinópolis. Árvores estão compensando a atividade humana. Neste prédio, cafeicultores organizaram um concurso de cafés especiais, que deu super certo. E o sucesso começou a decolar depois que o Lucas propôs uma novidade. A gente já vinha estudando alguma coisa sobre a descarbonização, aí o Rodrigo, que é o meu sócio, tinha o Lucas da Folha de Louro seguiu no escritório dele, apresentou um projeto que a gente, a primeiro momento, a gente achou bem difícil, bem complexo. Aí a gente entrou em comum acordo e resolvemos contar com a assessoria do Lucas para direcionar a gente nesse projeto.
E a gente foi muito bem sucedido nele, com certeza. A gente teve uma experiência incrível aí. A administração da cidade entrou na história e a ação plantou mudas numa área pública. Estava degradada, logo vai ser um bosque para todo mundo usar. E aí fica assim, ó, na continha de 1 mais 1, o resultado foi a multiplicação dos benefícios, inclusive de dinheiro. Se a descarbonização é o fermento para o negócio, novas mudinhas como estas já estão na receita para o próximo concurso. O evento já tem data marcada, inclusive, ficou para o mês de setembro novamente, que já ficou uma pós-colheita, né, que é onde todos os produtores rurais trabalham, faz as suas plantações, as suas colheitas, e depois a intenção do evento é reunir produtores e fornecedores para ver o que a gente pode fazer de melhor para o próximo ano. O impacto social que isso causa no longo prazo é gigantesco. Você tem melhoria na qualidade do ar, então as pessoas respiram um ar mais puro, consequentemente elas gastam menos com hospitais, a prefeitura acaba gastando menos com o hospital. Então essa consequência, uma vai levando a outra e traz esse conjunto de qualidade para o meio ambiente e para as pessoas. O mapa tá mostrando 29 na segunda-feira. A sensação térmica vai pegar, viu? A previsão do tempo é a notícia daquilo que ainda não aconteceu. Uma mágica sobre o futuro que não tem nada de adivinhação. É estudo e tecnologia. Os dados, eles são assimilados e entram nos modelos numéricos como uma condição inicial da... Tem nada de adivinhação. É estudo e tecnologia. Os dados, eles são assimilados e entram nos modelos numéricos como uma condição inicial da atmosfera. Os modelos numéricos, que são um conjunto de equações matemáticas. Alerta para níveis críticos. Na tela da TV ou na enchente da esquina, em 2024, o clima ocupou a nossa atenção. Todo mundo sofreu e os meteorologistas trabalharam como sempre e como nunca. Não foi fácil para ninguém e um perrengue para quem ficava sabendo dessas informações antes de todo mundo. Imagina chegar para trabalhar e descobrir nos mapas dos satélites e nas informações dos computadores que o clima do dia não ia ser fácil. Vinícius, foi um ano difícil para vocês, 2024, hein? Foi um ano bem complicado, cheio de extremos, praticamente toda semana tinha um. Aqui nesta sala, o assunto é sempre a previsão. Fomos até a sede da Clima Tempo, com várias perguntas a fazer. A principal, por que em 2024 o clima foi tão cruel? Há 3 anos, o Vinícius se ocupa diariamente com os dados do tempo e já adiantou o primeiro motivo. O aquecimento que a gente vem observando no planeta trazendo aí eventos mais extremos. E nós herdamos algumas características aí do ano passado, né? Tivemos aí em 2023 o início de um fenômeno El Niño de forte intensidade, que acentuou esses extremos a nível global, trouxe aí grandes ondas de calor no país, no Brasil, eventos extremos de chuva no sul, seca na Amazônia, um verão, né, que teve chuvas irregulares em grande parte do país, e isso estendeu aí o período, emendou, né, com a estiagem desse ano. De quando você entrou, a temperatura já subiu? Já subiu. A chapa esquentou. 2024 foi o ano mais quente da história. O Serviço Meteorológico Europeu aponta que, pela primeira vez, a temperatura média do planeta ficou 1,5 graus acima da média dos últimos 200 anos. Fomos castigados por ondas de calor. Tivemos muitas, seguidas e prolongadas. Incêndios e desmatamentos no Brasil e nos países vizinhos reduziram a umidade disponível na Amazônia. O resultado foi seca mais severa e estiagem mais longa no centro-sul do país. Em 60 anos, a média de dias seguidos sem chuva aumentou de 80 para 100 dias. 2025 a gente não deve ter atuação nem de El Niño, de forte intensidade pelo menos, e nem de uma laninha bastante significativa. Então é bem provável que 2025 seja menos extremo do que 2023 e 2024. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas ainda a gente tem que manter a vigilância, porque o planeta está em aquecimento. Então eventos extremos devem acontecer.
Mas como a gente sabe disso? O Brasil tem história e muita competência na medição e na análise de dados. Fomos ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Vale do Paraíba. O famoso CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, é o maior da América do Sul. Para se fazer uma boa previsão numérica de tempo e clima, é necessário instrumentos científicos, supercomputador, porque a quantidade de dados e a quantidade de cálculos matemáticos e físicos são muito grandes. Olhos na Terra e no céu. O INPE trabalha com 10 satélites, como o brasileiro Amazônia 1 e outros dos Estados Unidos e da Europa. Existem vários tipos de satélite, para diferentes usos e também porque divergem na distância que estão do planeta. Por exemplo, para detectar queimadas aqui sobre o Brasil, o INPE usa um satélite brasileiro que orbita relativamente próximo da superfície. Para a meteorologia, se usa um que está bem mais distante, a 36 mil quilômetros, e por isso ele consegue uma visão do planeta todo. Mostra sempre a mesma face, a do Brasil, porque acompanha o movimento de rotação. E as imagens dele, que vem vindo lá do espaço agora, a gente pode acompanhar naquela tela, ó, em tempo real. A antena que recebe a transmissão fica logo ali no jardim. Dentro do prédio, os monitores mostram como anda a atmosfera agora e registram os perrengues planetários, as anomalias que os cientistas chamam de eventos extremos, como os incêndios que aconteceram no meio do ano. Essa tela aqui é de quando? No dia 29 de agosto desse ano. Certo. Isso aqui que a gente está vendo é nuvem? Então, tem algumas nuvens aqui, mas toda essa mancha que vocês podem ver aqui, estendendo até a parte sul do país, é uma pluma de fumaça devido a queimadas. Estava assim naquela época? Sim, essas são imagens reais da época. Precisa de muita fumaça para aparecer no satélite? Sim, uma quantidade considerável. Certo. E como que está hoje? A gente consegue mostrar? Sim, se a gente passar aqui para a tela do lado, olha aqui que nós bonito. temos uma sequência do dia 17, né, de dezembro. E, bem, aqui agora nós temos basicamente só nuvens. Então, todas essas coisas em branco que vocês estão vendo aqui. Que diferença! A previsão do tempo hoje a gente consegue ter uma confiabilidade em termos de chuva, não chuva, de até 95% para até 24, 48 horas. Com o uso de supercomputadores, as equações, modelos, conseguindo descrever um pouco melhor o que acontece na atmosfera, você vai aumentando essa precisão na previsão. Aqui está também um dos 500 supercomputadores em atividade no mundo. O Tupã, que significa Deus do Trovão na cultura tupi, tem nessas caixas pretas 2.500 processadores com mais de 30 mil núcleos de processamento. Difícil de entender? O coordenador de infraestrutura explica que só ele consegue calcular tantos dados meteorológicos a tempo de ter o resultado antes que as catástrofes aconteçam. Isso não seria possível, por exemplo, utilizar um desktop ou um notebook para fazer esses cálculos, porque esses cálculos demorariam muito tempo para ser finalizados. Ele iria demorar tanto tempo que o evento já ocorreu. Em março, o Tupã vai ser substituído por um novo supercomputador de 25 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais, e 7 vezes mais potente. O dinheiro consegue comprar equipamentos melhores. Os cientistas evoluem na compreensão do universo, mas sem a nossa ação, sem a consciência de quem realmente mexe com o clima, a conta não fecha. Por que um produtor rural do estado de São Paulo, ou do Mato Grosso, ou de Minas Gerais, precisa se preocupar com a Amazônia? A primeira lição que nós aprendemos do aquecimento global, das mudanças climáticas, é que o planeta ele é totalmente interconectado pela atmosfera e pelos oceanos. A Amazônia ela tem, primeiro, um papel muitíssimo importante para o clima global, por conta da quantidade de carbono que tem ali armazenada no solo e nas árvores, nas plantas, né? E carbono é um dos elementos que produz o aquecimento global. Quanto mais carbono na atmosfera,
na forma de CO2, por exemplo, maior o aquecimento global. Tem também importância no ciclo da água. As árvores da Amazônia também elas evaporam água. Esse vapor d'água ele é transferido para a região do Pantanal, para a região sul do Brasil, para a região sudeste. A Rota do Turismo tem chamado a atenção sobre os problemas climáticos. E a IPTV veio mostrar, através dessa série, que nós ainda temos tempo, mas depende de ação, agora, não para o futuro, mas já. E cada um de nós tem que tomar cuidado e tem que ajudar o meio ambiente. E aí, vamos juntos buscar soluções e não só ficar reclamando? A hora é agora. Vamos juntos?